Em 1991, na Coreia do Sul, 5 meninos entre 9 e 13 anos saíram para brincar em uma trilha que ficava muito perto da casa deles. E eles nunca mais voltaram. Bom, os meninos foram procurados em todos os cantos e muitas teorias foram criadas sobre o desaparecimento deles, desde um sequestro até algum crime de um psicopata. Bom, esse caso abalou muito a população e 11 anos depois teve uma descoberta bizarra sobre esse caso, que abriu aí uma conspiração sobre talvez a força policial e militar coreana talvez poderiam estar envolvidos nesse caso. Então é isso que a gente vai falar hoje. Aqui é Erika Miranda e esse é o podcast Casos Reais. Para quem não me conhece, eu trago toda semana aqui um episódio novo, todas as quartas-feiras. E para você enviar uma sugestão de episódio, para você enviar um episódio que você quer ver aqui, é só você me mandar lá pro meu e-mail, né, pro meu site, desculpa, que é www.casosreaispodcast.com.br. Por lá eu recebo direto no meu e-mail. E também tem aqui embaixo o link do Apoia-se, que no Apoia-se você vai conseguir, né, apoiar o podcast, além de tudo, e também tem acesso a conteúdos exclusivos, inclusive o nosso WhatsApp. E também, você pode mandar lá no meu Instagram, que eu vou colocar aqui embaixo, que é @erica_mirandas, com S no final, e por lá eu também vejo bastante as mensagens de vocês. Esse caso de hoje aqui foi uma sugestão da Mari, que é a nossa roteirista do podcast. Então ela falou assim, bora fazer esse, bora. Então foi por isso que eu decidi pegar esse caso e fazer. E é isso, gente. Antes de começar, eu queria só pedir pra vocês realmente darem um like, compartilharem, seguir a gente, que é muito importante pro Casos Reais, tá bom? Então é isso, vamos parar de conversa e vamos pro episódio dessa semana. Todas as informações, todas as fontes estão sempre na descrição. Então agora vamos pro episódio. E esse é o caso do mistério dos meninos sapo, ou Frog Boys. O caso de hoje começa em 1991, na cidade de Daegu, que fica no sudeste da Coreia do Sul. Apesar de não ser uma das cidades mais famosas da Coreia, Daegu é bem grande, tendo mais de 2 milhões de habitantes. É uma cidade com muitos prédios, mas também com muita beleza natural, tendo grandes parques e montanhas. Mesmo sendo uma cidade muito grande, é uma cidade que tem alguns vilarejos ao invés de bairros, né? Que são aqueles lugarzinhos onde vivem 5 famílias, que todas se conhecem. São coisas bem menorzinhas, né? Os pais dessas famílias ainda tinham filhos de idade bem próximas, então isso só os aproximava ainda mais. Então, nesse caso, nesse vilarejo ali, tinham 2 dessas famílias que tinham o sobrenome Kim, que é um sobrenome bem comum na Coreia do Sul, né? Uma família se chama Park, outra Woo e a última Jo, ou Ju, né? Por coincidência, cada casal tinha um filho menino e todos eles tinham idades entre 9 e 13 anos e viviam todos no mesmo vilarejo, né? Esses meninos não só, claro, estudavam na mesma escolinha, como eles também cresceram, né? E tiveram uma relação muito juntos, né? E é muito legal essa relação de amizade que as crianças acabaram criando, já que todos os pais dizem que as crianças eram inseparáveis e, por isso, até tinham ganhado o apelido de 5 mosqueteiros pela família e por outros conhecidos ali do bairro e da escola, de tão grudados, né? Os nomes desses 5 meninos eram, me desculpa se eu estiver pronunciando errado, gente, eu vou literalmente ler o nome deles, que eu acho que fica mais fácil, que é o Kim Yong-gyu, de 11 anos, o Park Chan-in, de 10 anos, o Jo Ho-yeon, de 12 anos, e o mais velho, o Woo Seo-won, de 13 anos. E também tinha o caçulinha, que é o Kim Jong-sik, de 9 anos. Esses meninos, eles, como eu falei, né, eles iam juntos à escola de manhã, e quando eles voltavam para casa à tarde, eles sempre brincavam juntos também, né? Passavam um dia juntos. E esse vilarejo onde eles moravam ficava exatamente ao lado de uma montanha mais baixa chamada Montanha Warryong. Apesar de ser mais baixa, ela ainda tem uma vista linda da cidade. E como era um lugar bem comum dos moradores visitarem, existiam trilhas pela montanha, né? Como eu vou mostrar aqui em fotos para vocês agora. E os meninos, eles estavam super acostumados a brincarem na rua e até brincarem pela montanha, com explorações ali pelas árvores, pelos caminhos. Então, eles
cresceram assim, né? Aquilo fazia parte do dia a dia deles. E foi exatamente o que eles pensaram, né, em fazer no dia 26 de março de 91. Aquele dia era um feriado nacional, conhecido como o Dia da Eleição, que estava comemorando ali a primeira eleição democrática da Coreia do Sul em 30 anos. E por causa disso, todos eles tiveram folga dos seus trabalhos, né, os pais, e as crianças também tiveram folga, como um feriado nacional. E aí as crianças aproveitaram o tempo livre para poder brincar com os amigos e etc. E é óbvio que os 5 mosqueteiros ali, os inseparáveis, aproveitaram o dia para se reunirem, né? Naquele dia, um dos pais, chamado o Jong-yu, pai do Sil-won, de 13 anos, ele conta que logo de manhã, mais ou menos ali umas 9 horas da manhã, o Sil-won, ele avisou que estava saindo para brincar com os amigos. Ele conta que o menino estava muito animado, com pressa ali para sair para brincar. Então ele mal se despediu e já saiu correndo, levando um casaco junto com ele, já que aquela época ali estava um pouco frio na Coreia. O Sil-won e seus 4 amigos inseparáveis, eles tinham decidido que eles iriam brincar de procurar ovos de salamandra pela manhã. Aquelas coisas de criança, né, gente? Parece que lá na Coreia, na Coreia do Sul, é bem comum esses ovinhos de salamandra que as crianças procuram. Então é algo cultural. E como eles estavam acostumados em brincar naquela região, os pais ficaram de boa, né? Eles falaram, gente, os meninos fazem isso sempre, tipo, normal, né? Lembrando também que era o comecinho dos anos 90 e as crianças tinham muito mais costume ali de brincar na rua. Ainda mais se tratando de um vilarejo onde todo mundo se conhece e tem muito pouco movimento de carro ou pessoas estranhas na região, né, gente? Imagina, tem pouquíssimas famílias naquela região. E também, como eu falei, hoje em dia, eu não sei na sua cidade que você está me escutando, mas, por exemplo, eu cresci no Rio de Janeiro, né? No centro do Rio de Janeiro, na capital. Então, já na minha época, que eu cresci nos anos 2010, anos 2000, 2010, já não podia mais brincar na rua, a gente brincava no play. Então, naquela época, com certeza, as crianças naquela região brincavam livre, ao ar livre, né? Enfim, eles lá foram, seguindo a trilha que sempre eles iam naquela trilha, né? E o dia se passou. Só que nesse dia tinha um problema. O Sil-won e mais alguns dos meninos, eles faziam taekwondo, ali entre meio-dia e o comecinho da tarde. E por mais que eles estivessem de folga da escola, eles ainda tinham a aula do taekwondo naquele dia 26. Então o pai dele ficou bem surpreso quando, a 1h da tarde, ele recebeu uma ligação da academia do taekwondo dizendo que o filho dele não tinha aparecido para a aula. Estranhando que talvez o menino tivesse perdido a aula, o Jong-gu, ele foi atrás ali dele, dos outros meninos, indo de casa em casa, perguntando para os pais das crianças, né, se algum dos meninos também tinham perdido a aula, ou se algum dos meninos tinha voltado. Eles queriam saber alguma informação sobre os meninos, né? E com isso, ele descobriu que sim, né? Os outros 4 meninos também tinham perdido o taekwondo e que todos ainda estavam fora, brincando, talvez, em algum lugar. Preocupados, os pais ligaram um para a casa do outro para ir passando ali as atualizações, né? Para falar que, perderam ali a aula, né? Enquanto isso, o pai do Chanin, que se chamava Gun-seo, ele resolveu ajudar a encontrar os meninos junto do Jong-woo. E os 2 homens começaram a fazer perguntas para os vizinhos. Até que um dos vizinhos comentou que viu os 5 meninos subindo a trilha da montanha e que eles contaram que eles estavam indo atrás dos ovos de salamandra. E era isso. Ninguém mais tinha visto nenhuma das crianças. O Jong-woo, ele conta que a primeira coisa que ele pensou foi em cachorros. Ele disse que tinha uma fazenda logo no começo da trilha da montanha e ele ficou com medo de que talvez os cachorros tivessem se soltado e feito algo de ruim com as crianças. Os pais, então, subiram a montanha e começaram a procurar pelos meninos, mas quanto mais eles procuravam e avançavam a montanha, eles ficavam cada vez mais frustrados, porque eles não achavam absolutamente nenhum sinal dos meninos. Lembrando que nesse momento já era tarde e comecinho da noite, e os meninos estavam desaparecidos há mais ou menos 7 ou 8 horas. Por serem 5 crianças, até já grandinhas, né? Tipo, já não eram criancinhas, os pais achavam bem provável ali que eles tivessem se perdido, porque os 5 conheciam muito bem a região e estavam em um grupo. Então era mais difícil se perderem, já que um poderia ajudar o outro ou até buscar ajuda se alguém tivesse se machucado, né? Um para ali e busca ajuda.
Naquele mesmo fim de tarde, os pais foram até a polícia e declararam as crianças como desaparecidas. A polícia chegou a notificar o jornal, mas parece que o foco de toda a população naquele dia eram as eleições e o feriado nacional, né? Tanto que os jornalistas e policiais, eles falaram que, abre aspas, os meninos deviam só estar brincando até tarde, fecha aspas. Mas, gente, quem dera, né, que esse fosse o caso, porque o resto da noite passou e eles não voltaram. É aquele clássico histórico, né, gente? Ah, perdi meu filho. Ih, espera aí um pouco, que ele vai voltar. Se não voltar, você volta aqui. Aí já se passaram 8 horas, já se passaram 10 horas. Que se a pessoa estiver em algum lugar precisando de ajuda ou conseguir ser resgatada, passou muito tempo e nada foi feito, né? Aquela história. Eu acho que, inclusive, gente, nos Estados Unidos, eles já estão começando a mudar isso. Não sei se eu tô falando besteira, tá? Se eu estiver falando besteira, alguém pode vir falar, mas parece que tem algum lugar nos Estados Unidos aqui que você pode, na hora que você chega, a paz chega na polícia, você pode falar assim, ah, meu filho tá desaparecido, e você não tem que esperar não sei quantas horas para dar ele como desaparecido. Enfim, mas nesse caso estamos na Coreia do Sul, né? Não faço ideia de como funciona. Porém, vamos descobrir. O pai do Young-gyu, chamado Hyun-do, gente, é muito nome difícil, porque a gente não tá acostumado, né? E pra mim também é difícil falar esses nomes, então eu tô falando exatamente como eu leio, tá bom? Enfim, então o pai do Young-gyu, chamado Hyun-do, conta que naquela noite ele teve vários pesadelos com o desaparecimento do filho. E num desses pesadelos estava chovendo muito forte. Até que ele viu o filho dele parado do lado de fora, mas quando ele tentava alcançar o filho, ele saía correndo. No dia seguinte, os pais já estavam tão assustados com o desaparecimento que eles começaram até a se voltar um ali contra os outros, começaram a ficar com raiva um dos outros, dizendo que a culpa era de fulano por terem deixado os meninos irem brincar tão longe, culpa de ciclano, coisas desse tipo. Eles foram mais uma vez até a polícia, mas a polícia não fez nada de novo. Só falou para eles esperarem que os meninos com certeza tinham sumido por vontade própria e talvez estavam voltando. Os pais discordavam completamente, né, sobre essa opinião da polícia, dizendo que os filhos eram muito bonzinhos e que nunca passariam tanto tempo fora de casa. Então eles continuaram fazendo buscas por conta própria, imprimindo ali cartazes de desaparecimento com os nomes e as fotos das crianças e espalhando por toda a região. Afinal, como era possível que ninguém soubesse de nada mais, né, gente? Tipo, 5 crianças, como é que ninguém viu? Como é que ninguém sabe? A polícia, por sua vez, continuou insistindo que eles iam aparecer e nem investigou. Vocês acreditam? Só que nesse momento, os pais descobriram uma pequena pista que mais tarde seria bem valiosa. Então guardem essa informação. Os 5 meninos, eles tinham mais um amigo da idade deles que morava na mesma rua. Ele, às vezes, brincava com os 5 meninos, mas como a mãe dele era mais rigorosa, ele não tinha ido junto com eles para a montanha naquele feriado. Porém, esse menino tinha uma pista. Ele contou que no dia do feriado, ele ouviu o som de um tiro ali, seguido de um grito, vindo da montanha. E quando os pais dos 5 meninos ouviram isso, né, essa pista, a primeira coisa que eles pensaram foi que existia uma base militar na montanha. E essa base ela ficava mais escondida, mas não era tão longe ali do vilarejo. Junto dessa base, ainda tinha um campo de tiro de treinamento dos militares coreanos ali junto. Então, será que um tiro teria assustado uma das 5 crianças? Ou talvez, até pior, será que teria acertado uma delas? Gente, é óbvio que, assim como o resto, a polícia ignorou completamente esse depoimento do menino, né? Pensando que não dava para confiar muito no que uma criança escutou. Nesse momento, os pais até começaram a oferecer dinheiro em troca de informação dos meninos. Até que no dia 29 de março, 3 dias desde o desaparecimento, um dos pais recebeu uma ligação anônima no telefone da casa. A ligação era de um homem e que dizia, abre aspas, eu estou com as crianças, todos eles estão sofrendo e 2 estão muito doentes, fecha aspas. E ele ainda pedia uma grande quantia de dinheiro em troca dos meninos e falou para eles encontrarem na estação de Daegu. Os pais, eles foram muito inteligentes e eles estavam usando ali telefones, naqueles dias ali depois do desaparecimento, telefones que gravam as ligações, né? Porque como eles estavam procurando pelas crianças, eles queriam ter qualquer informação gravada. Então eles mostraram essa gravação para a polícia e aí, é óbvio, a polícia foi obrigada a fazer algo, já que aquele podia ter sido um caso de sequestro desde o começo, né?
A polícia ainda descobriu que as gravações tinham sido feitas de um telefone público e mandou agentes para poder acompanharem os pais até essa estação de Daegu para poder ver se eles pegavam ali o suposto sequestrador. Os pais foram até lá e, como combinado, esperaram por mais de 1 hora, mas ninguém apareceu. Antes da gente continuar, beba água, vou beber minha água aqui. Os pais foram até essa estação, como foi combinado, e eles esperaram por mais de 1 hora. Porém, ninguém apareceu. Esse possível sequestrador também nunca mais ligou. Será que era só um trote, gente, maldoso? Bom, de qualquer forma, o mais bizarro é que se vocês acham que depois disso a polícia agiu e fez buscas pelos meninos, não, você está enganado. A polícia realmente tratou a ligação como trote e falou que os meninos tinham só fugido, mas que logo, de novo, voltariam. Os pais, gente, imagina, como é que você não fica frustrado com uma situação dessa, né? Crianças pequenas, sozinhas, onde quer que estejam, né? Se estiverem ainda vivas, não iriam voltar, né? Não tinham fugido, elas estavam... Algo tinha acontecido, né? Os pais sentem, os pais sabem, né? Então, com isso, os pais continuaram investigando por conta própria, espalhando panfletos ou conversando com pessoas que moravam no bairro. A notícia começou a chegar nos jornais também, e o que impulsionou ali o caso e fez com que a informação chegasse a ainda mais pessoas. Mesmo assim, não tinham mais testemunhas ou qualquer pista do desaparecimento, nem na cidade, nem nas montanhas. E era realmente muito estranho que 5 crianças desaparecessem assim, sem deixar nenhum rastro. No dia 31 de março, um programa ao vivo ajudou a divulgar ainda mais o caso, falando que, abre aspas, 5 meninos ainda estão desaparecidos depois de tentarem caçar sapos, fecha aspas. E nem eram sapos, né, gente? Eram salamandras, que são, né, muito pequenininhos. Mas mesmo assim, os veículos de notícias começaram a chamar as crianças de meninos sapos. E esse apelido ajudou bastante na fama desse caso, né? O que acabou ficando mais fácil da mídia noticiar. Facilita esse tipo de denominação, né? Tanto que, em 2 dias, a cidade inteira já sabia o que tinha acontecido. Em 3 dias, toda a Coreia do Sul já sabia quem eram os meninos sapos e que eles estavam desaparecidos há 1 semana. E só depois de tudo isso, a polícia se sentiu pressionada e resolveu levar o caso mais a sério, né? Sendo passado ali 1 semana desde que os meninos tinham sumido. E a gente sabe, por conta de outros casos de crianças desaparecidas, né, como eu falei antes, que agir rápido faz muita diferença, né? Se você agir rápido, você pode ter ainda sucesso em conseguir ter as crianças de volta, ou qualquer caso, né, de pessoas desaparecidas. Bom, algumas pequenas buscas foram feitas por parte da polícia, mas ainda muito pouco, né? Os próprios pais, eles chegaram a ser interrogados e eles precisaram ali dar os seus álibis para poder eliminar algumas possibilidades aí que tinham com o caso. Bom, o mês inteiro de abril se passou e as famílias ainda não tinham a menor pista de onde os meninos estavam. No começo de maio, eles participaram de mais um programa de TV em que os pais ficaram ali revoltados e protestaram muito contra essa ação da polícia, que era quase nenhuma, né? Eles chegaram a mostrar a diferença dos panfletos feitos pelos pais e os panfletos feitos pela polícia. E olha, gente, que absurdo. Enquanto os panfletos dos pais diziam, né, abre aspas, desaparecido com as fotos das crianças, os dos policiais dizia, abre aspas, fugitivos, fecha aspas. Ou seja, depois de ter se passado mais de 1 mês, a polícia ainda não estava tratando o caso com seriedade. Eles estavam achando que os meninos tinham fugido de casa, né? E essa frustração aí com a polícia vai ser algo constante nesse caso, porque os pais basicamente tiveram que investigar sozinhos. Esse mesmo programa de TV em que eles estavam, tinham algumas pessoas que ficavam atendendo telefones em vários lugares para alguém ligar ao vivo caso tivesse ali alguma informação importante sobre o caso, né? Só que uma coisa muito bizarra aconteceu. Uma ligação veio para as telefonistas que estavam ali esperando a ligação sobre a história dos meninos, e essa ligação era de um menino chorando, pedindo pela mãe. Em poucos segundos, essa ligação foi cortada, mas eles acreditavam que era o Jong-sik, o menino mais novo, o de 9 anos. A mãe dele escutou a gravação e confirmou que parecia ser, sim, a voz do filho. Todo mundo que estava ali por perto assistindo a gravação em lugares públicos aplaudiu e começou a comemorar que os meninos estavam vivos. Apesar disso, a animação durou pouco tempo, já que logo a polícia e alguns jornalistas descobriram que a ligação tinha sido um trote. Isso é muito triste, né? Pensar que toda vez que os pais tinham alguma esperança, essa esperança era arrancada dessa forma tão dura, né?
Pelo menos, o programa de TV ajudou ali a manter o caso vivo e espalhar as informações ali por todo o país, pelas cidades, para todo mundo saber daquele caso. Até o presidente deles, na época, chegou a fazer algumas declarações sobre o caso, pedindo por informações. Só que mesmo com toda essa movimentação da mídia, eles não tiveram nenhuma pista. Os meses se passaram e só em outubro a polícia chegou a fazer buscas de verdade, principalmente na montanha, onde os meninos foram vistos pela última vez. Ou seja, gente, já deviam ter feito isso na primeira semana, né? Primeiro dia, segundo dia. Enfim, eles formaram ali um grupo imenso de voluntários, né, gente? Como fizeram isso tanto tempo depois? Meu Deus, impressionante, né? E com isso, eles tiveram esse grupo imenso de voluntários. Os policiais andavam com sondas para poder ver se eles detectavam algo no chão da mata. Nesse momento, eles até fizeram buscas com o helicóptero. E é importante dizer que nos registros da polícia, eles exploraram muito a mata da montanha. Mesmo assim, nenhuma pista dos meninos foi encontrada. Os pais nem acreditavam que a polícia fosse realmente encontrar algo, porque 7 meses, gente, tinham se passado. E se uma semana depois já é difícil você achar rastros de um desaparecimento, imaginem 7 meses. A polícia também não investigou aqueles rumores do tiro vindo da mata, e por mais que os pais tivessem pedido, né, por isso, eles também nunca investigaram a base militar e o campo de tiro. Desesperados, os 5 pais largaram seus empregos, alugaram um caminhãozinho e decidiram que eles iam conseguir alguma informação. Os 5 imprimiram imagens dos meninos na lona do caminhão, com pedidos de ajuda pelas crianças desaparecidas, e foram andando de cidade por cidade, parando nas ruas e entregando panfletos. Eles usavam até um microfone e um megafone para chamarem ali a atenção dos pedestres, né, para esse caso, quando eles passavam pelos lugares. A polícia, enquanto isso, estava investigando na cidade de Daegu, em alguns lugares, como, por exemplo, no mar, barcos de pesca e até em centros religiosos. Mas vale falar que o lugar com mais especulações de ter envolvimento com o caso nunca foi investigado, a base militar. A essa altura, o rumor dos tiros, né, que tinham vindo da montanha tinham se espalhado muito. E a grande parte da população, naquele momento, acreditava muito nessa teoria, né, de que os militares perto da montanha podiam ter ali algum envolvimento com o caso. Aquela base era de número 50 e os militares dessa base chegaram a dar declarações para jornais dizendo que não tinham nada a ver com o desaparecimento dos meninos. Mas a população não acreditava nisso, né? Um ano se passou. Em março de 1992, os pais das crianças ainda estavam dirigindo esse caminhão por várias cidades em busca de qualquer coisa. Só que nessa época, eles começaram a perceber algumas coisas muito estranhas. Algumas coisas como, por exemplo, vários deles contam que chegaram a ser seguidos e que nem sempre eram por jornalistas, né? Em algumas dessas vezes, eles acreditavam que eles estavam sendo perseguidos por detetives. Isso deixou os pais, assim, revoltados por pensarem, né, que eles, que eram os únicos investigando o caso desde o começo, poderiam ter algo a ver com o sumiço das crianças. Bom, eles dizem que eles ficaram devastados depois das perdas e que vários deles se entregaram a remédios pesados e também a álcool, né, bebidas alcoólicas no dia a dia, porque eles não conseguiam parar de pensar nos filhos, no que teria acontecido, em todas as possibilidades, se estariam vivos, se estão com fome, se precisam de ajuda. Gente, que coisa angustiante deve ser você perder um filho, e não é nem perder um filho tipo assim, morreu, faleceu, ponto. Eu sei o que aconteceu. Agora você tem um filho que você não sabe o que aconteceu com seu filho. Você não tem noção do que aconteceu com ele. Angustiante, né? Bom, meses viraram anos. E em 1994, 3 anos desde o desaparecimento, os pais seguiam procurando as crianças. Todos os pais, eles vinham de famílias bem simples, então eles não tinham dinheiro para dar conta dessa investigação sozinhos, né? De forma que todos entraram em dívidas imensas. Que isso, Chloe? Você está aqui de olho nesse caso. O que você acha, Chloe? Qual a sua opinião sobre esse caso? Me fala a sua opinião, Chloe. É muito importante saber a sua opinião. O que você acha? Quem é que fez isso com as crianças? Cadê as crianças? Onde as crianças foram parar, Chloe? Bom, e com essas dívidas ali, tiveram muitas pessoas que ajudaram ali as famílias para poder conseguir bancar um pouco dessas investigações, mas
os pais mesmo que pararam de trabalhar para poder abrir a mão, para poder procurar as crianças e tal, eles nunca tiveram ajuda financeira, né? Muito pelo contrário, já que autores e cineastas pediam o dinheiro deles para poder criar ali obras sobre o caso. Então, na verdade, pediam dinheiro. Em 3 anos, o interesse do público também já tinha ali passado um pouco, né? Mesmo que no começo esse caso tivesse virado um fenômeno e o país inteiro falasse sobre isso, né? Por conta dessas dívidas e da dificuldade de achar nas ruas pessoas que colaborassem com o caso, os pais decidiram parar de viajar e decidiram voltar a trabalhar. E foi aí que uma coisa muito estranha aconteceu. Talvez uma das coisas mais estranhas e sem sentido desse caso. As 5 famílias receberam ligações dos militares da base de número 50. Isso, gente, é aquela base que fica na montanha e que era suspeita ali de ter algum envolvimento no dia do desaparecimento das crianças. E essas ligações pediam para que todos os pais se encontrassem lá na base de noite. Os pais, como eles eram os únicos, né, pensando em investigar aquela base militar, eles acabaram indo. Eles chegaram lá à noite e foram levados até uma tenda bem grande. Tinham vários soldados na tenda e um deles cumprimentou ali os pais e começou a explicar o porquê deles terem sido chamados para aquela base naquele dia, naquela noite, depois de tanto tempo. O soldado simplesmente falou que ele ia dar poderes sobrenaturais para os pais. E aí, quem recebesse esses poderes ia conseguir localizar as crianças. O Hyun-do, o pai do Young-gyu, ele fala que nesse momento o soldado se aproximou dele e colocou as 2 mãos na lateral da cabeça dele, apertando. Ele disse que estava todo mundo assim tranquilo, achando isso um pouco estranho, mas eles não ligaram muito, achou que nada poderia acontecer. Só que a esposa dele, né, que estava junto, ela ficou muito afetada com aquela situação. Ele diz que ela enlouqueceu do nada e que começou a falar coisas sem sentido. Os soldados pediram para ela ir liderar ali o caminho, né, que todos iriam seguir. E ela saiu correndo em direção ao lado de fora da base, indo para a mata da montanha. E para piorar, estava chovendo, então era muito difícil enxergar qualquer coisa naquela região. Estava escuro, chovendo, de noite. Os outros pais acharam tudo muito estranho, porque essa mãe era meio medrosa. E eles não acham que normalmente ela iria sair correndo pela montanha no escuro, na chuva, né? Mesmo assim, todos seguiram ela, até que ela parou em um trecho da mata e gritou, abre aspas, nossos filhos estão aqui, fecha aspas. Mas aí ali, naquele lugar, eles não encontraram nenhum sinal das crianças. Depois disso, meio perturbados, todos os pais foram embora e ficaram sem entender nada do que tinha acontecido e o porquê dos soldados terem feito aquilo. Eles poderiam simplesmente não ter feito nada, já que eram considerados suspeitos pelos pais. Mas eles resolveram falar daquela situação, né? Deixando ali também uma das mães bem perturbadas e assustadas, a ponto dela correr pela montanha sem razão, à toa, né? Isso, assim como o resto, continuou um mistério. Até que em 1996 surgiu uma novidade para o caso. Era 12 de janeiro, já tinham se passado quase 5 anos desde os desaparecimentos, quando um homem, todo vestido de preto, foi se encontrar com os pais das crianças. Esse homem, ele reuniu alguns deles e falou que ele era um professor de psicologia nos Estados Unidos, né, que ele estudava psicologia criminal. E ele começou a dar a opinião dele sobre o caso e falou que depois de muito ter estudado esse caso, ele tinha certeza que um dos pais era o responsável pelo sumiço das crianças. Vocês lembram que eu falei que os pais eles tinham ali dado seus álibis para a manhã do desaparecimento? Bom, só um desses pais tinha um álibi ali meio fraco, por mais ou menos 3 horas durante aquela manhã. E para aquele psicólogo, isso era um grande indicador ali, seria um grande motivo de que ele fosse suspeito. Esse pai era o Shil-gyu, o pai do Jong-sik, a criança que tinha 9 anos. E de acordo com o psicólogo, que estava ali meio obcecado em estudar esse caso, o Shil, ele teria enterrado os meninos na própria casa. E essa possibilidade deixou os pais ali muito revoltados. E o Shil, esse pai, ficou muito mal, sem entender nada com aquela teoria, né? Porque ele tinha passado os últimos 5 anos fazendo buscas incansáveis pelos meninos, né? Parou a vida dele por isso. Todos os pais, eles defenderam ali uns aos outros e disseram que eles se conheciam muito bem e sabiam o quanto todos ali só queriam encontrar as crianças, já que todos se dedicaram a fazer isso todos os dias, desde o desaparecimento.
Para eles, uma acusação contra um deles era um absurdo. Mas mesmo assim, o psicólogo insistiu nessa alegação e os policiais decidiram investigar a casa do Jong-sik. A polícia revistou a casa e eles acharam alguns sapatos de criança no banheiro. E para eles isso já bastava para que eles fizessem ali uma escavação na casa, para checarem essa teoria de que as crianças estariam enterradas ali. Eles simplesmente conseguiram um mandato juntando essa ideia ali do álibi e os sapatos do banheiro e a casa começou a ser escavada. A polícia quebrou toda a lateral da parede do banheiro e todo o piso, escavando por metros. E a cada hora que passava, as famílias pensavam em como aquilo não fazia nenhum sentido, já que um homem, sozinho, não teria tido tempo de sequestrar, matar, enterrar 5 crianças e, por fim, ainda cobrir todo o piso de novo, sem levantar nenhuma suspeita. E ainda fazer isso com seu próprio filho e continuar procurando pelo filho durante 5 anos, parando tudo que ele tinha na vida dele. Bom, como os pais já esperavam, depois de passarem ali horas escavando, a polícia não achou absolutamente nada enterrado na casa do Shiu. E já que tudo isso era iniciativa ali daquele psicólogo, ideia daquele cara, e ele disse toda aquela história de ter certeza que as crianças estavam ali, ele foi levado para a delegacia e foi super perseguido pela mídia. Depois disso tudo, o Shiu, ele ficou super doente, gente, somando todo esse estresse e tristeza dos últimos 5 anos. E por conta disso, ele acabou falecendo super jovem, parece que foi de um câncer, se eu não me engano, um câncer no fígado. E parece que ele faleceu de câncer aos 40 anos e a esposa dele, além de perder um único filho com essa tragédia, também perdeu o marido. E, gente, provavelmente essa relação com o estresse, né, com tudo isso sentimental que ele passou, com certeza pode ter ajudado aí no caso da saúde dele, de ter piorado, dele ter tido um câncer e tudo mais. Além dele, o Gun-seo, o pai do Chanin, de 10 anos, ficou tão estressado com a ação da polícia ao longo dos anos que ele era o que mais reclamava com os policiais. Ele fala que ele entrou em uma depressão muito profunda nessa época e que brigava tanto com a polícia que ele chegou a ser preso em 96 e a pegar uma pena de 5 a 6 anos por obstrução de justiça, já que os policiais consideraram que ele estava ali atrapalhando a investigação. A vida das 5 famílias se tornou um caos completo, né? E eles ficaram sem respostas até 2002, 11 anos desde o desaparecimento dos meninos. Vocês lembram que eu falei para vocês que esse caso teve ali uma reviravolta em 2002? Então, em setembro de 2002, tudo mudou. Era dia 26 de setembro, o que é bem curioso, porque os meninos apareceram no dia 26 também. E a polícia recebeu um chamado até a montanha Waryung, a montanha onde os meninos desapareceram. Eles foram até lá porque 2 homens que faziam trilha encontraram algo que eles pensavam ser restos mortais. Esses restos mortais estavam na mata e tinham alguns ossos meio para fora da terra, que chamaram a atenção dos homens. Vale dizer que a área onde esses ossos estavam não era tão escondida ou afastada, ela ficava ali mais ou menos meio quilômetro de distância até o início da trilha. Então, como é que aquela ossada não foi encontrada antes pelos pais das crianças ou nas buscas da polícia, que fizeram até helicóptero e tinham várias pessoas voluntárias? A mídia chegou muito rápido na mata e já começaram ali as especulações de que aqueles seriam os corpos dos meninos. A polícia isolou a região, mas mesmo assim começou a aparecer tanta gente ali na mata que era até difícil proteger completamente aquela região, aquele trecho. Eles começaram a cavar onde os ossos tinham sido encontrados e quanto mais cavavam, mais achavam ossos de vários tamanhos, crânios e roupas de crianças. E sim, gente, eles encontraram exatamente 5 crânios e 5 conjuntos de roupa. E quando eles chamaram ali os pais identificaram as roupas dos meninos e foi determinado que aqueles eram os restos mortais dos 5 meninos em decomposição já há muitos anos. E tudo indicava que eles teriam morrido mesmo em 91. O Gun-seo, ele conta que ele ainda estava na prisão quando um dos guardas falou que os restos mortais tinham sido encontrados. E ele ficou devastado, né? Todos os pais ficaram, na verdade. Todos se encontraram ali para reconhecer as roupas e ficaram chorando, absorvendo aquela notícia de que os meninos realmente estavam mortos, né? O pai, o Jong-woo, ele diz que logo percebeu que tinha algo muito errado nessa história, já que todas as jaquetas dos meninos tinham nós nas mangas e que eram nós muito fortes, de forma que leva a entender que eles foram amarrados com elas.
Para piorar, nos bolsos dessas jaquetas, calças e até nas cuecas dos meninos tinham algumas munições de arma que não tinham sido usadas. Isso somado àquela informação de que um menino do vilarejo ouviu um tiro no dia do feriado, isso poderia indicar que algum crime envolvendo armas de fogo aconteceu por ali. A polícia começou a separar os ossos, mas como todo o resto da investigação, isso também foi feito sem nenhum cuidado. Especialistas foram chamados até aquela possível cena de crime e eles ficaram chocados quando eles viram o que a polícia estava fazendo. Os policiais eles tinham empilhado todos os ossos, colocando os crânios de qualquer jeito em cima de um lençol. E ainda colocaram alguns ossos em um jornal, o que era muito prejudicial ali para as análises futuras, já que os ossos com certeza ficariam contaminados. Bom, o certo nesse caso teria sido a polícia chamar peritos, especialistas em escavação, mas isso só foi feito depois de horas. Um cientista forense chamado John Min, ele fala que ele notou uma sequência de erros e percebeu que vários ossos não poderiam ser usados para análise, porque estariam contaminados e não serviriam mais como evidência. Ele precisou de 2 dias no total para reunir os restos das ossadas e levou ali para o laboratório. No laboratório, ele descobriu coisas muito importantes. Logo de cara, a polícia percebeu que tinham buracos bem grandes nos crânios e alguns cortes profundos nos ossos. E pelos furos nos crânios, vários jornalistas tinham divulgado que seriam buracos de tiro, mas não eram buracos de tiros. O cientista John Min determinou que tiros deixariam marcas bem diferentes e aquilo parecia mais como um buraco gerado por impacto, como, por exemplo, feito por alguma ferramenta pontuda. Ele também percebeu que os cortes nos ossos tinham sido feitos com os meninos ainda vivos e que provavelmente quem os fez estava com muita raiva, já que os cortes deixaram marcas ali profundas nos ossos. Isso mudava completamente o caso, porque além dos meninos terem sido assassinados, eles foram atacados de forma brutal. E tudo indicava que a causa da morte foram os impactos nos crânios. Nesse segundo dia em que os ossos foram recolhidos, dia 27 de setembro, isso já era notícia em toda a Coreia. A mídia pressionava os policiais por respostas, até que um deles, o chefe da polícia, deu uma declaração super polêmica, falando que até o momento tudo indicava que os meninos tinham morrido ali por hipotermia, depois de eles se perderem na montanha. Aquilo causou um alvoroço e, mais uma vez, gerou revolta ali por parte das famílias, porque era óbvio que eles tinham sido atacados, né? E estavam ali com muitos ferimentos violentos nos ossos. Outra coisa que não colabora para essa teoria da hipotermia é que os ossos estavam claramente enterrados e não caídos de uma forma superficial na terra. Quando as famílias elas discutiram com esse chefe de polícia, ele admitiu que ele só falou isso porque foi pressionado pelos jornais a dar uma resposta imediata. Mas mesmo assim a polícia manteve a hipotermia como uma possibilidade. Vale dizer que a montanha não era alta e não fazia tanto frio assim nessa montanha. Eu vou deixar aqui uma foto para vocês verem agora, né, da vista do topo dessa montanha. E aí vocês têm uma noção de que mesmo do alto dessa montanha, ainda era perto do nível das ruas, um pouquinho mais à frente. Além disso, o lugar onde a ossada foi encontrada não ficava tão longe do vilarejo. Então, se os meninos estivessem sentindo frio ou algo do tipo, eles conseguiriam retornar para a trilha sem problemas, assim, eles voltavam, né? Um alpinista foi até convidado para examinar o local e dar a opinião dele sobre essa possibilidade deles terem se perdido ou de terem tido uma hipotermia. E ele falou que, se os meninos fossem correndo daquele ponto, eles chegavam no vilarejo em mais ou menos 5 minutos, de tão perto que a ossada estava da casa deles, né? Além de ficar perto do vilarejo, o local da ossada também ficava perto do quê? Do campo de tiro. Mais ou menos uns 200 metros de distância. E, mais uma vez, isso levantou várias teorias, né? Um especialista chegou a dizer que alguns rifles têm alcance de mais de 1 quilômetro e alguém poderia ter disparado nas crianças. Várias notícias voltaram a sair falando do campo de tiro e da base militar. E muita gente acreditava que as duas coisas estavam relacionadas. Mesmo assim, não tinham mais evidências que ligassem a base militar aos meninos, porque a base nunca foi investigada. Os encarregados daquela base militar chegaram a fazer uma coletiva de imprensa e lá eles deram alguns detalhes. Ao redor ali da área do campo de tiro, tinham várias munições caídas. Então era possível que as crianças tivessem andado até lá
e guardado algumas das munições nos bolsos. E os soldados ainda confirmaram na conferência que as balas encontradas nos bolsos dos meninos realmente pertenciam ao campo de tiro. Mesmo assim, os militares insistiram que nenhum soldado teve qualquer envolvimento com a morte dos meninos, até porque 99% deles estava em casa, já que era um feriado. Bom, gente, eu estou falando aqui 99% porque existe um registro de que um rifle foi disparado no campo de tiro naquele feriado, por um soldado que nunca teve a sua identidade revelada. E por isso, se ele teria ou não alguma relação com a morte dos meninos, é um mistério. Bom, e também me parece, numa pesquisa aí que eu fiz, que aquele lugar não é fechado no feriado. Então, por mais que a maioria deles estava em casa, não é que você não pudesse acessar o lugar, entendeu? Aquele lugar você podia acessar por mais que fosse feriado e que a maioria deles estivesse em casa. E também tinha ali o campo do tiro, que, enfim, também não estava fechado. Existe uma grande discussão entre os especialistas se os meninos morreram ali onde as ossadas foram encontradas ou se eles foram mortos em algum outro lugar, se mataram eles em algum outro lugar e depois colocaram os restos mortais ali, enterrados, né? Aquele cientista que fez a escavação dos corpos, ele diz que acredita que eles morreram naquele lugar porque os ossos estavam em uma posição muito certinha, muito anatômica. E se os ossos tivessem sido colocados depois, não teria aquela exatidão nas posições ali dos restos mortais. Ele também encontrou alguns resíduos de decomposição no solo, que indicavam que os corpos talvez pudessem ter estado ali o tempo todo, desde o início. Mas então, como que ninguém, nem os pais, nem a polícia, nem os voluntários e nem outras pessoas ao longo desses anos todos encontraram as ossadas nas buscas, no dia a dia e nada? Eu acho que vale dizer que depois de tudo isso, surgiu uma teoria da conspiração. A de que o exército e a polícia agiram juntos para encobrir algo feito ali por um ou mais soldados. Essa teoria ali atingiu proporções enormes no país e até hoje é o que muita gente acredita, principalmente pelos erros da polícia em um caso que envolve crianças. No dia 26 de março de 2004, marcando ali 13 anos desde o desaparecimento dos meninos, eles finalmente tiveram um funeral. Foi um funeral improvisado em um espaço do necrotério da universidade, onde os ossos tinham sido mantidos durante aqueles anos. Os 5 meninos tiveram seus funerais juntos, e quando eles foram cremados, os pais espalharam as cinzas juntas no mar. Eles disseram que, abre aspas, eles morreram juntos, então as suas cinzas foram espalhadas juntas, para que eles continuassem brincando no pós-vida, fecha aspas. Os pais abriram um processo contra a polícia de Daegu, mas dos 3 julgamentos que eles tiveram, os 3 foram perdidos e a polícia não recebeu nenhuma punição pelos erros de conduta ali que eles tiveram durante todo o caso. Isso só ajudou a alimentar a teoria daquela conspiração policial. Nos anos 90, existia na Coreia um limite de tempo para investigações, então em 15 anos um caso prescrevia. Passado esse tempo, ninguém mais poderia ser julgado ou preso. Em 2006, o caso prescreveu, mas existiram diversos protestos da população e em 2015 essa lei foi revogada. Então qualquer pista nova dos dias de hoje poderia forçar o caso a ser reaberto. Atualmente o caso está arquivado por conta da falta de novas evidências. As 5 famílias falam que a vida deles mudou para sempre com essa tragédia e que quanto mais tempo passa, eles sentem mais falta dos meninos. Eles também dizem que a polícia atual de Daegu é muito mais solícita e escuta ali os familiares muito mais. Alguns memoriais foram criados para os meninos ao longo desses anos e eles estão ali na trilha da montanha de Waryeong. Bom, como vocês perceberam, esse é um caso muito complexo e muito estranho, né, que levantou várias teorias ao longo dos anos. A primeira delas, né, é sobre essa teoria aí da polícia e da base militar. Nela, as pessoas acreditam que algum soldado disparou contra os meninos por algum motivo, talvez por acidente. E aí ele teria ido até eles para ver o que teria sido atingido, né? As pessoas também acham que o soldado não estaria sozinho, já que eram 5 meninos e algum deles poderia fugir facilmente. Então, eles não acham que seria uma pessoa só. Chegando lá, ao verem um soldado, os meninos poderiam ter ficado tranquilos, achando que o soldado não machucaria os meninos, né? Mas o que teria acontecido é que o soldado ou soldados atacaram para poder se livrar de testemunhas daquele tiro.
Essa teoria ela é muito defendida pela proximidade da base militar e do campo de tiro, né? Pelo tiro ouvido pelo menino no vilarejo. E também pelas balas que foram encontradas nos bolsos ali dos meninos e todas as atitudes bizarras dos militares e da polícia. Mas a grande dúvida é por que algum soldado teria atirado contra crianças e por que ele teria as atacado de uma forma tão brutal. Além disso, muito importante falar, existia um incinerador dentro da base militar. E se alguém quisesse se livrar de evidências, por que deixou os corpos ali numa mata, né? E não botar ali para incinerar. Bom, e aquela situação muito estranha, sobrenatural, né, com uma das mães dos meninos. Aquilo era muito estranho e parecia que a intenção dos militares tinha sido realmente deixar alguém assustado. No fim, a mãe ainda estava certa, já que alguns anos depois, os restos mortais dos meninos realmente foram encontrados na montanha, mesmo que não tenha sido exatamente no lugar onde ela apontou. Porém, vale falar, gente, que naquele momento a gente nunca sabe o que passa na cabeça de uma mãe que acabou de perder o seu filho, que assim não sabe onde seu filho tá. Então, qualquer ato de esperança pode ser que tenha sido um gatilho para ela e ela tenha achado que a cabeça dela tenha visto alguma coisa, tenha levado ela a fazer alguma coisa num ato de desespero, né? Ela não estava, com certeza esses pais não estavam no seu melhor momento, né, mental. Então, aquilo pode ter gerado nela alguma coisa que ela achou que ela viu. Só que não. Outra teoria é de que os meninos tinham sido vítimas de algum psicopata, algum assassino que os viu naquele dia e tirou as suas vidas ali de forma brutal. Por isso, não existiu muita preocupação se os corpos ficariam à vista ou não. E a última teoria é de um sequestro, independente da finalidade. Talvez um sequestro em troca de dinheiro que deu errado e terminou com a morte dos meninos. Bom, nesse caso, os meninos teriam sido levados para outro lugar e, por fim, devolvidos ali à floresta, onde alguém tirou a sua vida, as suas vidas, né? E os deixou lá para poder confundir a investigação. Mas e você? O que vocês acham que pode ter acontecido com os meninos, né? Qual a sua opinião? Agora eu vou para a hora da minha opinião e também quero ouvir a sua opinião. Mas antes disso, bora lá que eu vou dar minha opinião e a Mari também vai dar dela. Lembrando que sempre quando eu trago a parte de opinião aqui é achismo. São coisas que a gente acha, tá, gente? Não são verdades, não são coisas que a gente pesquisou. Então agora, bora lá. Bom, gente, sabe o que esse caso me lembra? É muito doido eu trazer isso aqui agora, mas talvez vocês entendam a conexão que eu quero fazer. Vocês lembram o caso do menino Evandro, que eu trouxe a Beatriz aqui para falar com a gente? Então, as bruxas de Guaratuba, entre aspas, que inclusive é muito ruim falar desse caso dessa forma, eu prefiro falar o caso do menino Evandro. Então, a Beatriz Abad, ela veio aqui no canal. Se você nunca viu esse episódio, volta aqui um pouquinho ou dá um Google que você vai encontrar esse caso. Então, naquela época, né, nos anos 90, na Coreia do Sul, era bem perto de um regime militar, né? Estavam saindo de um regime militar, assim como no Brasil. O Brasil tinha acabado de passar por um regime militar também. E a Beatriz Abad, ela acha que algumas coisas ficaram com esse resquício ali, né, de mentalidade, de como a polícia agia, porque é verdade, né? Durante muitos anos, aquilo era o normal e depois muda. Então, talvez tenha uns resquícios ali que ficam. E nesse caso, eu acho que talvez possa ter alguma coisa em comum. Eu acho que realmente, gente, é muito... Qual é a coisa mais próxima que tinha ali da montanha? A base militar. O campo de tiro. Os meninos foram encontrados com munições. Nada levava a crer que os meninos foram assassinados por alguém do vilarejo. Tudo levava a crer que os meninos foram assassinados por alguém que estaria na base militar ou naquela região por perto, porque era a única coisa mais próxima. Automaticamente, gente, o que vem na cabeça de vocês? É a base militar. Alguma coisa aconteceu ali, não se sabe o que aconteceu. Acho que a gente nunca vai saber. E também acho muito estranha essa história do incinerador. Para mim, isso me deixa ali na minha cabeça, tipo, por que deixar os corpos na mata se você tem um incinerador dentro da... Mas talvez, se você usa algo de dentro da base, e às vezes foi feito por uma pessoa ou por duas pessoas que não representam o todo, né, o geral, talvez aquilo crie um problema dentro, né, talvez aquilo se tornasse ainda maior e alguém descobriria e etc. Então, talvez eu acho que foi feito por
um grupo pequeno que estaria ali naquela base. E com isso, o melhor a ser feito seria jogar ali na mata e, consequentemente, eles achavam que ninguém nunca iria suspeitar da base militar, ou se suspeitasse, eles iam tentar abafar o caso. E eu acho que é o que aconteceu. Agora eu quero saber a sua opinião. Me diz o que você acha. Eu acho que o mais complicado para mim desse caso é, de fato, entender essa questão de, primeiro, a negligência da polícia é absurda, a negligência da polícia. Segundo, porque ninguém nunca encontrou essa ossada antes. Simplesmente, gente, eu acho que é por falta de visibilidade. As pessoas, elas não estão caminhando numa trilha esperando encontrar ossos. Você não tá assim, ó, sabe, tipo, caminhando numa trilha. A não ser que você esteja ali como voluntário para fazer buscas, ou policiais para fazer buscas. E pelo que a gente percebeu, os policiais também não fizeram um bom trabalho, e acredito que eles não tenham feito um bom trabalho também procurando pelos meninos. Então, eu acho que talvez essa seja a razão de ninguém nunca ter encontrado, apesar de que os pais passaram por lá muitas vezes e procuraram muito. Enfim, às vezes a mata cresceu em cima, você não conseguia ver, aí no momento quebrou uma árvore que você ficou mais visível. Enfim, gente, é muito doido esse caso. É muito doido, eu quero saber a sua opinião. Bota aqui nos comentários. A Mari agora vai dar a opinião dela. Mari, o que você acha desse caso? Oi, gente, eu sou a Mari e eu vim trazer a minha opinião sobre o caso dos meninos sapo. Esse é um caso que me deixou super triste e chocada também, com tanta coisa que foi feita errada, com a parte da investigação que não aconteceu e também com tantas dúvidas, já que não existem pistas direito sobre esse caso. Eu fico até em dúvida do que acreditar, porque eu acho que todas as teorias são possíveis, mas ao mesmo tempo trazem mais dúvidas. Sobre a teoria da conspiração de que a polícia e a base militar estariam envolvidas no crime, eu acho que tem ao lado da possibilidade por os policiais terem feito um trabalho horrível. Nossa, é um trabalho muito horrível, eles não investigaram nada, sabe? Mas ao mesmo tempo existe os porquês, né? Tipo, será que a polícia realmente se envolveria numa conspiração tão grande pra esconder um criminoso, sabe? Eu penso também que são 5 meninos. Eu acho que no momento em que eles, sei lá, ouviram um tiro, eles teriam saído correndo. Então, eu acho meio esquisito, assim. Eu acho que algo realmente muito bizarro deve ter acontecido. Eu acredito muito na teoria também do sequestro que deu errado. Porque alguém pode ter pensado, 5 crianças, eu vou ter 5 famílias pra pedir o dinheiro e tal. E aí, algo pode ter dado errado, algum menino pode ter visto quem era o sequestrador ou algo do tipo. No momento em que o caso estourou na Coreia do Sul, que ele ficou muito famoso lá nos anos 90, começaram a sair várias obras. Então saíram filmes, músicas, livros. O primeiro filme que saiu se chama Frog Boy Come Back e ele é de 1992, dirigido pelo Cho Jong-hwan. Além desse filme, também foi lançado um filme em 2011 chamado Children, do diretor Kyu-man Lee. E enquanto o primeiro filme ele era mais um filme infantil, assim, um drama meio infantil, esse segundo, ele já é um thriller, assim, já é um mistério sobre a investigação do desaparecimento dos 5 meninos. Também foram lançadas várias músicas sobre o caso, mas a mais famosa foi lançada lá em 1993 pela cantora Park Sung-mi e ela se chama Frog Boy. Então é isso, pessoal. Mais um episódio do Casos Reais aqui. Semana que vem eu tô de volta com mais um episódio. E se você quiser deixar uma sugestão, vai lá no site do Casos Reais, tá na descrição, ou no meu Instagram. E também deixa aqui, muito, 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 muito importante pra gente, um like, um comentário, se inscreva no canal, mande para algum amigo que vai gostar do Casos Reais, que isso é muito importante pra gente. Tchau, pessoal. Vejo vocês semana que vem.